Galera, boa noite. Que bom, mais um dia estamos aqui para essa roda de conversa, para esse momento de provocação, onde nós vamos conversar um tema hoje bastante importante, bastante interessante, tratando aí da adolescência, tratando da juventude. Hoje descendo mais um pouquinho, né? Vamos começar aí falando da criança que vai chegar aí na adolescência. E o que nós estamos fazendo, né, com nossos adolescentes? Então, prazer, eu sou o Paulo, sou um filho amado de Deus, sou marido da Márcia, pai do George e estou aqui pastor na congregação Batista de Leme e na companhia do Roberto, da Melissa, sob os controles técnicos do George. É um prazer estar com você. Boa noite, galera. Meu nome é Roberto, eu sou um filho amado de Deus. Eu estou aqui com o pastor, com a Melissa, para discutirmos sobre esse tema. Boa noite, gente. Meu nome é Melissa, sou uma filha amada de Deus. Eu estou membro aqui na congregação Batista de Leme e estou aqui para tirar dúvidas. Ou colocar dúvidas, né? Então, legal. Interessante esse negócio de tirar dúvidas, né? Abrindo um espaço aqui, interessante que nós hoje estamos aí vivendo o contexto chamado pós-modernidade, né? O que caracteriza a pós-modernidade? Na modernidade, os caras tinham a prepotência de ter respostas para tudo. Então, tinham respostas assertivas, respostas corretas, e hoje não. Hoje, você, né, que é um jovem, um adolescente hoje, aí chamado geração milênio, você, com certeza, você não acredita mais em respostas para tudo. Então, eu acho que o que elas vão fazer aqui é criar dúvidas para tudo, né? É mais criar dúvidas do que resposta. Então essa é uma característica dessa nova geração, uma geração que não aceita mais as coisas prontas. Mas de qualquer forma, nós queremos responder à luz da Bíblia. Ainda que se pregue, né, essa cultura da pós-modernidade, dizendo que não há verdades absolutas, nós cremos, sim, em uma verdade absoluta. Nós acreditamos em Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aquele que vem a mim, né, esse vai ao Pai, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, nós cremos nisso e nós pregamos isso. E é por isso que nós estamos aqui nesse bate-papo, justamente para apresentar essa verdade que nós encontramos em Jesus, respeitando, claro, posições, e aí por isso então a gente se abre a esse questionamento. Beleza? Mas nós falamos que o tema de hoje vai ser punk. E qual é o tema de hoje? Vamos falar sobre a sexualização das crianças e como isso chega na juventude. A criança ela é sexualizada Na infância? nessa faixa etária, acho que já começa cedo, né? De 3 a 12 anos, e como que isso vai refletir na adolescência, na juventude e no relacionamento dela. Legal. E aí, Melissa? Esse é o tema. E aí? Tem algo para falar sobre isso? Tem um ponto de vista sobre isso? Um ponto de vista? É. Essas coisas assim começam em casa, né? Pode ser uma fala, que nem a gente já chegou a falar que um simples parabéns na hora de estar cantando pra criança. Você fala, com quem será? Com quem será? Você já tá enfiando coisa na cabeça da criança. Isso começa em casa, né? Começa em casa. Legal, é isso aí. O interessante, né, que tipo assim, se você questiona, vamos supor, um pai
um pai tem uma filha, coloca ali um exemplo hipotético, 6 anos. E o outro pai amigo desse tem um filho 6, 7 anos também. Aí de alguma forma meio que empurra os dois, no sentido da inocência. E se você questiona isso, você fala, não, mas não dá nada, é inocência, criança. Mas isso de alguma forma acaba refletindo na vida, né? Verdade, verdade. Então, cara, sabe que eu sou das antigas, né? Até porque eu sou da geração X. Geração X eu acho que é a geração mais chata do mundo. Por quê? Porque o cara da geração X é o cara que ele tem dificuldade em mudar, né? Ele não é um cara que muda de opinião, ele é o cara que mantém uma coisa só. O cara da geração X, ele é mais ou menos o cara Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, né? Gabriela, tá. Vamos dizer que eu sou um X às avessas, né? Eu sou um X aí meio milênio, alguma coisa assim, né? Essa metamorfose ambulante, como diria o Raul Seixas, né? Mas dentro dessa questão, o que eu fico pensando é o seguinte. Cara, quando a Márcia estava grávida, e eu morava em São Paulo, e aí eu ia dar um rolê lá no Parque Ibirapuera, né? Então, Márcia grávida, precisava pegar sol, tá? São Paulo é complicado. A gente ia no Parque Ibirapuera. E a minha crise era o seguinte, porque eu chegava lá no Parque Ibirapuera, eu via uns caras, tudo velho assim, né? A disparidade entre a idade das meninas com a idade dos caras era muito grande, era muito gritante. E aí quando eu via aquela situação, então duas coisas que me vinham à cabeça. A primeira era, e se o bebê for menina? Como que eu vou me arranjar como pai? Porque eu não vou saber lidar nessa situação. Imagina, uma filha menina num contexto desse, de milênio, né? E aí vinha um marmanjo desse para querer namorar minha filha. Ia tomar pau, né? Então, olha a crise. Essa era a crise que eu tinha. A outra crise que eu tinha era assim, cara, mas... E esses pais? Será que não vê isso? Será que, por exemplo, uma menina lá no Parque Ibirapuera, quem conhece São Paulo, você sabe que o local, né, do Parque Ibirapuera, ele está ali numa situação de um pessoal de uma classe econômica mais acessível, vamos dizer assim. Então, é óbvio que o parque é público, ele é aberto para todo mundo, gente da cidade toda, do estado, do país, vai lá, né? Então você encontra ali gente de todo jeito. Mas quando você olhava as características assim de roupa, tudo, você consegue fazer uma distinção social e saber de mais ou menos que classe é. Então você olha ali e você fala assim, pô, essas meninas não moram aqui, não é o habitat delas, não aqui, elas estão aqui a passeio. Logo para estar a passeio, ela saiu de casa. Para estar lá, para sair de casa, alguém sabe onde elas estavam. Quer dizer, e alguém, para saber onde eles estavam, para elas sair de casa, alguém autorizou isso. Então, olha que situação complicada. E aí, a minha crise era terrível, porque eu falava, cara, imagina eu viver numa situação dessa. Né? Você ia falar. Isso porque há 17 anos atrás a situação não está como está hoje. Não estava como está hoje. Isso! Hoje o Gior está com 17. Naquela época a Marcia estava grávida, né? Então 17 anos atrás. Era outro contexto ainda. Outro contexto, né? Tudo mudou. É verdade, é isso mesmo. Então, mas vamos lá. Pode ir. Calma que fugiu aqui. Deu branco. Tipo assim, de que forma que os pais acabam influenciando ou não só influenciando, de alguma forma colaborando, seja
negligenciando ou não essa sexualização. Porque, tipo assim, os pais, vamos supor, acho que eles podem acabar erotizando a criança de forma indireta ou indireta. Ou seja, com participação ou não. Acho que essa não participação seria não ensinando da forma correta. E deixando um celular na mão do filho, deixando ele pro quarto e se virar lá, se trancar. Como que funciona isso? Como funciona isso? Cara, eu tenho pra mim assim, ó, quando eu falo de pais, eu tô falando da minha classe, certo? Houve o tempo que eu era adolescente, então eu falava do pai, né? Aí eu falava do meu pai. Hoje, quando eu tô falando de pai, eu tô falando de mim. Né? Eu preciso fazer essa leitura minha. Eu tô envolvido nesse assunto. Então, o que acontece quando eu tô envolvido nesse assunto? Veja bem. E agora, estando envolvido nesse assunto, então eu posso chegar a essa questão. Primeiro, vamos dizer que a minha situação seja mais confortável porque eu estou criando um menino e não uma menina. Né? Então, vamos dizer assim, que dentro dessa cultura do pegar e comer, então vamos dizer que eu estou criando um predador e não uma presa. Né? Dentro dessa cultura, tá bom? Oi? Entre aspas. Isso, não, estou falando dentro dessa cultura. Mas, então aí vem a questão a responsabilidade é minha. Assim como a responsabilidade é de todo pai. Não tem como a gente pegar e falar assim, é óbvio que hoje a gente critica muito a Rede Globo. Né? Nós criticamos o Felipe Neto, o Lucas Neto, e a Xuxa, e os caras aí que são os protagonistas aí da vez, vamos dizer, os lobo mal aí que estão acabando com as nossas crianças. Beleza? Legal. Quando eu faço isso, na verdade o que eu estou fazendo? Eu estou tirando, ou eu estou transferindo a minha responsabilidade. Por quê? Porque a Xuxa, ela não vai na minha casa ensinar a minha criança, tá bom? Sou eu que ligo a minha TV ou ensino meu filho a ligar a TV, eu dou para ele o controle remoto e falo para ele, não me enche o saco, vai lá assistir TV. Aí ele vai lá, né? E vai caçar o canal e muitas vezes só para eu me libertar do criar o filho, né? Quando assuntos nós já discutimos em outro momento, quando eu não compreendo que criar filhos é um privilégio, é um sacerdócio, é uma oportunidade ímpar, então eu vou falar pro cara assim, fica longe. E aí meu filho então vai para lá. E quando ele vai ficar para lá, por desencargo de consciência, eu vou lá, eu vi alguém falando, meio infantilizado, isso aqui eu largo lá, e tá, eu não sei o que está passando, e tá. Esse é um aspecto. Só que tem um outro aspecto. O meu filho, ele precisa ser formado, né? Ele é gerado, mas agora ele precisa ser formado. E aí, eu vou ensinar meu filho. Então, por exemplo, esses dias foi aniversário do George. Aí eu queria presentear o George. Aí o que eu fiz? Comprei 2 pares de coturno. Um para mim e um para o George. Por quê? Porque eu quero que o George aprenda a usar coturno. Porque imagina, eu poderia comprar para o George um sapatinho com lacinho bonitinho, delicadinho, fofinho, assim, que tivesse uns glitter. Porque eu achei lindinho, imagina, né? E meu filho é um cara pós-moderno, quem tem demais? Entendeu? Agora, nesse caso, a gente vê, quando a gente fala de sexualização infantil, a gente olha para algumas crianças extremamente eróticas, né? Tanto que alguém, eu não sei se é fake, não sei se não, tá bom? Mas rolou aí e esse negócio chegou aí em alguns lugares, chegou para mim também. Não sei se foi o Lucas Neto ou o Felipe Neto que disse assim, que a culpa da pedofilia
são das crianças gostosas. Segundo o que eu pesquisei, disseram que era fake. Mas de qualquer forma, né? Com certeza tem... Sim, onde a fumaça tem fogo, né? Então, eu não sei se era fake, não sei se era, tá bom? Mas de qualquer forma, se alguém colocou isso usando o Felipe Neto, vamos dizer, Exatamente. isso está na cabeça de alguém. Exatamente. Certo? Isso está na cabeça de alguém. Então isso não chegaria ali. Então eu não estou aqui emitindo juízo no Felipe Neto, tá bom? Ele é o cara que conversa com as crianças, então é isso aí. Mas o que eu quero dizer com isso? É que quando eu falo assim, uma criança é gostosa, ou quando uma mulher é gostosa, ou quando um cara é gostoso, eu estou falando o quê? Essa pessoa se veste de uma forma sensual, e essa forma sensual de se vestir marca ou exalta, enaltece algumas linhas, algumas curvas ali corporais, que então isso me desperta esse desejo. Quando eu falo isso de uma criança, aí eu tenho que pensar o seguinte, peraí, que autonomia que uma criança tem de sair de casa, ir numa loja, comprar uma roupa extremamente sensual e depois sair. Então quem que forma um guarda-roupa de uma criança? Os pais. Quem que paga a roupa da criança? Os pais também. Quem vai lá e manda cortar o cabelo pra parecer a Beyoncé ou não sei o que lá? Os pais. Então, quem é culpado de sexualizar as crianças? Os pais. Os pais. Então, queridos, eu creio que não tem como isentar os pais. Eu acho que não tem pai inocente, não tem pai que pode dizer assim, ai, tadinho, não sei o que aconteceu, ai, o mundo. Não é o mundo não, cara, é você. É você que foi lá comprar roupa, é você que foi lá ver, é você que... Né? Muitas vezes a criança está sensual junto com o pai e a mãe. Né? O pai vai, você falou, né, das festinhas, você que falou das festinhas, né? Aí põe lá aquelas músicas lá, e aí a pessoa dança igual o personagem lá da TV, e o pai Filma e posta. filma, posta, né? Então é bem complicado. Nessa questão ainda dos pais às vezes acabar se ausentando, a gente tem que lembrar uma coisa. A gente, principalmente a criança, aprende através de exemplos e através do que ela ouve. Se elas não ouvirem o pai e não verem o pai dando o exemplo certo, elas vão ouvir de outra pessoa. Com certeza. Que geralmente vai vir da internet, seja um desenho, que a maioria dos desenhos hoje está passando mensagem subliminar, mensagens até explícitas, Sim. seja através de pessoas, de youtubers, seja através de algum post que viu no Facebook, alguma coisa relacionada. Isso. Na verdade, assim, né? Hoje, eu preguei, eu acho que domingo retrasado, que eu falei que a gente está vivendo a situação de GIF, né? Twitter, Google, Instagram e o Facebook, né? Então, e dentro dessa questão, o que exalta aí? Imagem. E aí, qualquer imagem que você pega, ela está sexualizada. Tem imagem que não tem nada a ver e o cara coloca ali. Daqui a pouco o cara vai fazer propaganda de cemitério e vai colocar uma mulher pelada. Então, por quê? Porque esse negócio vende. O que vende? Mulher pelada. Aí a gente volta lá de um assunto que eu já comentei, daquele filme do Mel Gibson. Como que é? A Mente das Mulheres, lá, como que é o nome do filme? Esqueci. O que elas pensam, né? E aí a gente vê que é um cara adulto, extremamente pejorativo com as mulheres, é um cara que vulgariza as mulheres e tá. E aí não se deu bem no casamento porque ele tratava a mulher daquela forma, não se dava bem com a filha porque ele queria tratar a filha daquela forma. E aí então o filme volta e apresenta. Ele foi criado por uma mãe que era dançarina de balé, tinha vários homens que não respeitavam a mulher, não sei o que, foi criado naquele ambiente ali, e dá. Então quando ele sai daquele ambiente, tudo no mundo, todas as mulheres, é a mãe e as mulheres que estavam ali. E ele, o exemplo de homem dele era aqueles caras, então ele precisa agir daquela forma.
E aí, então, as mulheres olham para ele e chamam ele de imbecil, insensível, não sei o quê, e tá. Bom, beleza. Quando a gente volta para dentro de casa, então o que a gente tem? A gente tem aqueles caras que são realmente predadores. Ele entra dentro de casa e aí a gente vê, o cara, ele vai para transar com a mãe, mas já está de olho na filha, e aí ele estupra as filhas e não sei o quê, e muitas vezes a mãe, ela não se coloca como no papel de mãe, de protetora e não sei o quê, e aí ela olha para a filha e a filha se torna uma concorrente dela. E como concorrente, então ela precisa eliminar a filha. E aí vira essa guerra, que não é nem guerra do sexo, porque não sei que guerra que vira isso aí, mas fica um negócio estranho. A gente vê uma situação bem normal, bem anormal, né, mas comum, que tem acontecido. Por exemplo, esses dias eu estava aqui no negócio da Secretaria da Saúde, e aí tinha uma mulher conversando com a assistente social, porque ela estava grávida e estava próximo de ganhar o bebê. Só que ela não tinha nada, não tinha recurso, não tinha nada. Então ela estava ali na assistência social. Enquanto a assistente social foi ver algo lá dentro, eu comecei a conversar com ela. E ela falou assim, não, esse aqui que eu estou esperando é meu terceiro filho. Foi o terceiro filho, Falei, qual a sua idade? Tem 35. Falei, mas você está sozinha nesse estado de gravidez? Não, eu tô. Falei, e o seu marido? Ela falou, não tem marido. Esse aqui, o pai desse aqui, voltou pro Ceará, lá pro Nordeste. Aí eu falei, mas caramba, nessa situação, o seu marido foi embora? Não, mas não é marido, não. Ele só é o pai das crianças. Falei, mas e os outros? Não, o pai do outro está em tal lugar, o pai do outro está em tal lugar, mas também os outros ele não ficam comigo porque eu não tenho condição de criar, então a minha tia cria um, minha mãe cria outro e não sei o quê. Ela falou assim, mas então, eu estou aqui e na verdade esse aqui vai nascer, mas ainda não era o que eu queria. Falei, como assim não é o que você queria? Não, porque na verdade eu quero uma filha. Então, do tipo, na hora que isso aí sair, eu vou arrumar outro cara e vou fazer outro, porque eu vou tentar uma filha. Aí eu falei assim, e se não tiver uma filha? Então, quer dizer, você vai começar a gerar filho, colocar filho no mundo. Falei, e você sabe que na sua idade, você já é uma idosa gestacional. Sim. Falei, então agora, a partir desse, todos os outros têm a probabilidade de nascerem com deficiência, nascerem crianças especiais. Falei, você vai arriscar isso mesmo. A gerar pessoas que você sabe que pode nascer com síndromes e tantas coisas. Então, e é interessante que quando a pessoa fala um negócio desse, ela não está pensando no filho. Ela está pensando nela. Eu quero uma filha. É como se ela falasse assim, eu quero uma boneca. Entendeu? Eu quero uma boneca. Eu não ganhei a boneca que tava. Do tipo assim, aquela da prateleira. Mas não quero. Eu quero. Tira, quero. E aí eu fico arriscando, né? Qual é que eu quero brincar. Então, e aí eu pego o filho e distribuo pra galera. Aí você fala assim, tá bom, mas a criança, ela foi criada e ela aprendeu isso com a babá. E aí nós já falamos que o privilégio do pai, da mãe, de criar o filho, é do pai e da mãe criar o filho, não é a babá, né? Essa terceirização da educação não importa. Não importa para quem você terceirizou, não importa se você terceirizou para babá, não importa se você terceirizou para sua mãe, não importa se você terceirizou para o filho mais velho, não importa se você terceirizou para a vizinha, para o professor da escola, não importa. Terceirização é terceirização. E aí então a culpa é minha, a culpa não é do outro. Eu sou culpado dessa questão aí. Usando um exemplo, tem uma moça no Instagram que ela tem 2 filhas. Uma acho que tem 4 anos e a outra tem uns 8 meses.
Aí ela fala que as duas juntas dá muito trabalho. Aí o que ela fez, ela contratou uma babá, mas não pra cuidar na casa dela. Pra menina mais velha ir pra casa da babá. Aí a menina fica na casa da babá das 9 da manhã às 6 da noite. Então ela não fica com a criança. Aí depois, esses dias ela postou. A criança tá agressiva, tá falando palavrão, aí ela fica brava. Eu falei assim, ela tá aprendendo com a babá, na casa da babá. Sim. E ela não tem que achar ruim. Sim. Porque ela tem tempo pra cuidar da menina. E de repente faz até aquela pergunta, né? Mas onde que tá aprendendo? Né? Onde tava, né? Que loucura, né? Fala. Acho que abrindo um parênteses nesse assunto aí, antes de mudar um pouco de direção, às vezes até o pai fala, né, dentro de casa, fala muitos palavrões, faz alguns gestos, e quando a criança repete aquilo, a criança quer errado. Aí ele bate na criança, tentando educar a criança. Ele já deu educação pra criança, a criança tá reproduzindo a educação que ele deu. Sim. Aí ele bate na criança pra tentar educar a criança. Isso, é interessante isso, né? Por exemplo, no nosso contexto, vamos dizer assim, de igreja, que aqui a gente não tem tanta criança, né? Mas no contexto chamado igreja, é muito interessante isso, né? Porque você tem umas crianças que aí que se nós pararmos para pensar, às vezes nós olhamos lá aquele crentão lá na igreja, aquele cara, né? Aquele cara que vai pegar o copinho da ceia, assim, parece que ele toma choque, assim, né? É isso, a bibliona de metro debaixo do braço, tá? Aqui vai fazer aquelas orações, né? Aquela coisa e tá. Mas aí, uma vez me disseram assim, se você quer conhecer um pastor de verdade, porque muitas vezes as igrejas falam assim, vamos convidar um pastor, aí chama o pastor para pregar, né? Aí, cara, o cara prepara o melhor sermão e vai lá, prega bonito, dá mão, põe terno, faz barba, né? Então fica bonito na fita. E as pessoas se encantam com aquilo. Cara, eu já vi isso, uma pá de vez. Aí, alguém falou assim, cara, você quer conhecer um pastor? Conversa com os filhos dele. Exatamente. E conversa com a esposa dele. Eles é que vão falar quem é o pastor da igreja. Então, se isso serve para o pastor, isso serve para todo mundo. Então, você quer conhecer alguém? O cara lá tá se posando de não sei o quê. Chama o filho dele do lado e oferece uma bala para ele. Ou dá qualquer coisa, ou pede qualquer coisa. Aquilo que ele responder, falar, o gesto que ele fizer, você vai saber quem é o pai dele. Entendeu? O que ele escuta. Ou como que está sendo formatado a mente dele. Por quê? É o pai e a mãe. É o pai e a mãe. Né? Que vai, que enfia essas coisas na cabeça da criança, essas informações. Então, e é muito interessante, né? Quando você falou aí dessa pessoa aí, eu ouvi uma história algum tempo atrás, que a pessoa era, inclusive, gringo, não era nem brasileiro, né? Eles vieram de uma outra nacionalidade, e aí tinha um filho pequeno. E aí, então, não vou nem falar nacionalidade, que eu não lembro, mas não eram brasileiros. E aí, então, eles chegaram um determinado dia, e eles trabalhavam demais, tinha um monte de coisa para fazer e tal, né? E aí, então, num dia, eles, de boa, de férias, vamos, né, tirar férias. E aí, naquele dia de férias, eles tiveram tempo para curtir os filhos. E aí, então, a menina chegou para a mãe e falou assim, mainha! Mainha? Que conversa é essa? E aí então foram, e eles não tinham percebido que eles contrataram uma baiana para cuidar das crianças. Então, o gringo lá e
E a filha sendo, os filhos, né, sendo formatado por alguém, inclusive lá baiano. E aí a menina estava aprendendo o quê? Ela não estava aprendendo a ser gringa, ela estava aprendendo a ser baiana. E aí quando ela brincou e não sei o que, foi se relacionar com a mãe, mainha, né? Então não estou falando aqui que o gringo é melhor, o baiano é pior, não é isso que eu estou falando. Assim, quem é que vai formatar quem? Se eu quero que o meu filho seja formatado por mim, então sou eu que vou formatar meu filho. É eu que tenho que, né? É eu que vou falar para ele o que ele vai vestir, é eu que vou ensinar para ele como ele vai andar. Então a Bíblia vai dizer assim, ó, pro pai, ensina a criança no caminho em que ele deve andar. É você que ensina, não é delegue o ensino para alguém, para ele aprender o caminho que ele andar. Não, você ensina a criança no caminho que ele deve andar. E às vezes não é nem intencional, né? Não tô falando, tipo, se você terceirizar, mas tipo assim, você terceirizou, precisou trabalhar. Às vezes a babá, a pessoa que vai cuidar dessa criança, ela não tem más intenções. Mas de qualquer forma, ela vem de outra cultura e a criança vai observar isso. Sim. E sim. ela vai prestar atenção nisso, o que encantar ela, o que chamar a atenção dela, ela tende a imitar. Sim, porque assim, ó, pensa que a criança ela é uma esponja. Né? Ela está absorvendo. Por isso que a criança que é educada na frente da televisão, ela vai aprender o que o cara da televisão está falando. A criança que é educada na tela do celular pelo Felipe Neto, vai aprender com ele. A criança ela vai aprender com quem ela estiver dando informação para ela. E quem dá mais informação de uma forma mais legal é que ela vai aprender. E a criança ela não vai ter esse filtro de falar assim, olha, não, mas meu pai não concorda com isso. Minha mãe não concorda com isso. Não. Ela não tem esse filtro. Ela vai aprendendo, né? E vai reproduzir isso que ela vai aprender. E interessante que a criança, ela sempre aprende por aquilo, a psicologia que usa um termo legal para isso, que por exemplo, você já viu criança, quando você faz um negócio, a criança faz assim, faz de novo. Quando esse faz de novo, ela tá fazendo o quê? Ela tá reforçando aquilo que ela tá aprendendo. E aí nesse faz de novo, daqui a pouco, quando que ela vai falar, quando que ela vai dizer assim, não vai dizer mais faz de novo? Quando ela começar a reproduzir aquilo. Porque agora, toda vez que ela reproduzir, ela vai sentir o prazer. Repetição do prazer, chama. Né? Então, a repetição do prazer. Então, ela repete aquele negócio porque aquele negócio dá prazer. Então, imagina, eu pego alguém lá e fico lá contando piadinhas, não sei o quê, fazendo gesto, ensinando e tá. E aí, a gente entra nessa questão da sexualização e a gente sabe que o erotismo, ele é gostoso. E aí, na prática, na repetição do prazer que eu sinto, pronto, a erotização, a sexualização, ela se infiltrou. Né? Então, aí a coisa vai entrando, né? Não vai ter ninguém que vai chegar num erotismo escancarado. Todo mundo vai falar, não pode. Não, sempre é sutil, sempre é leve, sempre tem uma manipulação bem estruturada. Freud batia nessa tecla, né? Oi? Freud batia nessa tecla, né? Sim, né? Já que a gente tá falando aqui de coisas que a gente vê na sociedade, eu também vou usar um exemplo que eu vi uma vez. Tipo, quando você para observar crianças que têm algum problema dentro de casa, elas são crianças agressivas, são crianças sensíveis, rebeldes, eróticas. Aí eu acabei lembrando de uma história que eu ouvi uma vez, acho que eu não vou declarar a fonte porque é antiético, mas é uma criança, uma menina, acho que já estava ali na transição do adolescente, uma menina ou um menino, não tô lembrado. Era extremamente agressivo, não se concentrava, era erótico. Aí foram atrás da fonte para saber o que acontecia. Aí descobriram que na casa os pais e os filhos dormiam em um cômodo só.
Aí quando dava por volta ali das 11 às meia-noite, os pais, achando que os filhos estavam dormindo, faziam relações sexuais. E algumas crianças acordadas acabavam observando isso. E como a tendência é reproduzir, ela chegava na escola e reproduzia essas cenas. Né? Tem várias questões que envolvem isso, né? A Márcia, ela era professora numa escola infantil. E nessa escola tinha um menino com uma irmã. E ambos tinham um comportamento nesse estilo. Crianças extremamente erotizadas, sexualizadas. Os papos eram assim. E a Márcia identificou isso e levou para a secretaria da escola, né, para a diretoria. A diretora ficou sobre aviso, chamou os pais. O pai não veio, veio a mãe. E quando a mãe veio, a mãe, né, rechaçou aquilo. Não, na minha casa não. Minha casa é imune a isso. Isso não acontece, não pode ser e não sei o que, tá? E por quê? Porque numa das aulas que a Márcia estava dando, o menino, ele estava numa rodinha, criança, e ele estava explicando para os outros, como que se introduz o pênis, como que faz, e mostrando, faz assim, e a mulher reage assim, e não sei o que, criança. E aí a Márcia viu aquilo e falou, peraí, isso aqui, né, vamos tratar, se chamou de lado e tá. E a mãe falou, não, de jeito nenhum, não pode, não sei o que, pai, é culpa dos outros, não é. E aí, só que a criança tem um porém. A criança, ela aprende isso. Só que, queira ou não, a criança ela tem a inocência da criança. Ela tem a pureza, por mais sexualizada, por mais que ela esteja. E aí, então, em tanta discussão, a mãe batendo o pé, não sei o que, a própria criança levantou e falou, mãe, posso falar uma coisa? Sabe aquela TV que fica no seu quarto? Eu sei a senha dela. Nossa. E aí a mãe desmoronou. Porque o que tinha na TV do quarto da mãe que ele tinha senha? Pornografia. Então, eu não faço na frente. Cara, nós estamos falando com milênios. Os caras descobrem tudo. Os caras sabem tudo, eles fuçam em tudo. E por que tem esse negócio escondido? Por que tem uma TV na sala e a outra escondida? O que tem aqui? Nós vamos caçar isso aqui. Procurou, achou, levou a irmã para ver junto, né? E aí então os dois aprendiam juntos e na escola ensinavam juntos, né? É interessante que a irmã dessa menina, desse menino, um dia fui lá, né, na escola, o Jorge estudava nessa escola também, e essa menina, ela chegou perto de mim e ela falou assim, eu vim aqui porque eu quero namorar você. Uma menina, pequenininha. E aí eu falei assim, então, mas a gente não pode namorar. Ela falou, por quê? Eu falei, por dois motivos. Você tá falando do Jorge? Não, a menina veio falar pra mim que ela queria namorar comigo. Aí eu falei, não, você não pode namorar comigo. Caramba. Aí ela falou assim, mas por que não? Eu falei, por 2 motivos. Primeiro, você é criança e criança não namora. O segundo motivo, aliás, era por 3 motivos. Eu falei, o primeiro, que você é criança e criança não namora. Segundo, eu sou adulto e adulto não namora criança. Terceiro, eu sou o namorado da Márcia, não posso namorar outra pessoa. Aí ela virou para as outras meninas e falou assim, vamos embora daqui que esse cara é muito imbecil. Onde que essa menina aprendeu isso? Onde que essa menina aprendeu que se ela chega e para um cara e fala, eu quero namorar com você, o cara fala, não, ela fala, vamos embora que esse cara é imbecil. Se fosse um pouco mais moderno, eu ia falar que esse cara é gay. Né?
Nós estamos falando de uma criança, nós não estamos falando de uma mulher, sei lá, não estamos falando de uma jovem, nós estamos falando de uma criança formatada nesse esquema. Então, agora, onde essa menina aprendeu? Dentro de casa. Dentro de casa. Infelizmente. Por mais discurso que a mãe tivesse, o assunto aprendeu, o aprendizado foi dentro de casa. Depois que essas crianças crescem, viram adolescentes, elas culpam os pais por isso? Ou elas não têm noção de que a culpa é dos pais? Olha a canção. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. Né? Isso é um absurdo. Então, olha... Culpar o pai... Sabe o que eu acho que acontece, Melissa? Eu acho que ao final disso tudo, só tem um culpado na mente das pessoas. É Deus. As pessoas olham e falam assim, e é bem interessante, né? Porque lá no Jardim do Éden, quem que estava lá? Adão, Eva e a serpente. Certo? Aí, quem foi que pecou? Teoricamente, a mulher. Teoricamente a mulher, mas de fato? A serpente? Não, o Adão. Ah, O Adão. Ó, era pro Adão. O Adão teve um privilégio. Qual era o privilégio? Ter uma mulher. Certo? Isso foi um privilégio que Deus deu para ele. Ó, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer alguém para ser a ajudadora dele, companheira dele e tá. Privilégio. Aí o que o Adão fez? Aliás, junto com o privilégio, o que vem quando eu dou privilégio para alguém? responsabilidade. Responsabilidade. Qual era a responsabilidade dele? Cuidar da mulher. O que Deus falou? Ó, deixa o homem seu pai, a sua mãe, una-se a sua mulher, os dois sejam uma só carne e tá. Só que aí, quando acontece ali aquela situação da serpente, diz que quem estava com a Eva naquele momento? Só a serpente. A Eva estava sozinha, vulnerável. Cadê o cara que era para tomar conta dela? O que ele estava fazendo? Deixou o privilégio, não assumiu não cumpriu com o seu papel de responsabilidade, e aí o cara estava de boa. Então a mulher vai, encontra a serpente, conversa com a serpente, tá? A serpente convence ela, ela cata o fruto, come, pá, traz pro cara, e ele não questionou. Interessante que ele não falou assim, ó, não pode comer, você já não viu, joga isso fora. Não, ele pegou e comeu também. Só que aí Deus chega, e quando Deus chega e fala com ele, o que ele fala? Não lembro. Ele fala, a mulher que você me deu. É verdade. Em outras palavras, o que ele estava dizendo? A culpa é sua. A culpa é sua. Ó, eu estava de boa, eu estava sozinho, eu estava bem, não pedi ninguém. Muitos pais falam o quê? Eu não pedi para nascer. E aí o filho aprende e fala, pai, eu não pedi para nascer. Eu não tenho culpa, a culpa é sua. Então o Adão falou assim, ó, primeiro, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para ser criado. Depois que eu nasci e cresci, também não pedi para crescer. E depois também não pedi mulher. Foi você que trouxe, foi você que deu. E agora ela foi lá e comeu o fruto. E ela pegou o fruto que você fez e colocou lá. E pegou o fruto e trouxe para mim. E ela deu para mim. Ela que você fez, pegou o fruto que você fez, trouxe para mim que você fez e eu comi. E agora você me fala de mim? Então, esse negócio, querido, começou lá do começo. Então, você acha que agora, essa transferência... E aí, a gente vê hoje, por exemplo, hoje nós falamos o quê? Ah,
pegou fogo na Amazônia. A culpa é de quem? Bolsonaro. Tô colocando Bolsonaro. Nossa, eu fiquei indignada. Ó, o gafanhoto tá vindo pra não sei pra onde. A culpa é de quem? Bolsonaro. Bolsonaro. Ele pegou os gafanhotos, vamos pro Brasil. Então, olha só, vamos arrumar alguém pra colocar a culpa. A culpa é de alguém. O rio tá secando, os rios tá secando. O rio tá secando, culpa é do Bolsonaro. Tem que fazer a dança da Isso. Então a culpa é do. Então a culpa é do fulano, a culpa é do não sei quem, a culpa é do pastor, a culpa é do membro da igreja, a culpa é do líder do louvor, a culpa é do professor, a culpa é do patrão, a culpa é do prefeito, a culpa é do policial, a culpa é de todo mundo. E aí eu vejo o caos. Porque a Bíblia faz um convite. A Bíblia fala assim, ó, arrependa-se. Agora só tem um jeito de eu me arrepender. Eu tenho que assumir que a culpa é minha. Se enquanto eu achar culpado para as minhas mazelas e para tudo que eu faço em todo mundo, cara, eu nunca vou assumir culpa de nada. E se eu não assumir culpa de nada, eu nunca vou mudar meu jeito de ser, nunca vou mudar minha perspectiva, nunca vou mudar minhas ações, eu nunca vou mudar, porque a culpa é dos outros. Por isso, então, que a pessoa, a mulher lá, tenho 3 filhos, tô aqui esperando o outro, mas já tô planejando o outro que eu não sei com quem, porque eu quero uma menina, né? Não tem compromisso, eu não tenho nada, não tem, é assim que funciona. Nesse sentido, inicialmente a culpa é dos pais. Sim. Porque as crianças, elas não têm discernimento, não têm opinião, não têm nada. Uhum. Elas só fazem o que elas observam, o que elas veem de exemplo. Não, só esses comentários. Comentarista. Tá, eu acho que você quer... Eu acho, né? Que você quer dizer assim, como fica isso, então, essa perpetuação. Sim. Dessa situação. Então vamos agora vamos falar de teologia. Porque assim, é óbvio que Deus dá o privilégio para os pais, sim. Só que a responsabilidade é minha. Eu sou o responsável. Por quê? Porque, queridos, cada um de nós fomos criados conforme a imagem e a semelhança de Deus. E o Paulo, ele vai dizer aos Coríntios que o que de Deus se pode conhecer, Deus manifestou. Então todos nós vamos olhar e nós vamos saber que alguma coisa está errada. Nós vamos saber. Eu posso ter sido criado, erotizado, mas eu vou falar, pera, cara, vai chegar um momento da minha vida que eu vou falar, cara, isso não está muito bom. Isso não está muito direito. E é nesse momento que eu vou romper com essa questão. Então, tipo assim, a culpa é do meu pai de eu ser erotizado de forma precoce. Só que a culpa é minha de permanecer nessa situação. Isso. Tipo assim, ó, meu pai errou-se, tá? Ele me erotizou, ele me vendeu, ele me vulgarizou, né? Me expôs lá pros amigos dele, ficou postando foto minha dançando, rebolando e não sei o que, fazendo trejeitos, tá? Tá bom, a culpa é do meu pai, tá? Só que aí eu cheguei a um ponto que eu falei, peraí, esse negócio não tá certo. E agora então eu assumo o compromisso moral comigo mesmo de não fazer mais isso. Eu não quero isso pra mim. Então eu rompo com essa situação, né? É interessante que... Não vou comentar, porque eu vou comentar, não. Não, porque assim, não tem como comentar o que eu quero comentar sem expor pessoas. Então, eu não quero expor pessoas. Mas, a gente vê, em alguns contextos, sim, pessoas que você olha e fala assim, olha, essa pessoa, o fim dela, lógico, olhando, pai, mãe, E aí depois você olha nas pessoas e fala, cara, isso não é diferente. É óbvio, Roberto e Melissa, que nisso tudo é obra de Deus. Né? Por quê?
quê? Porque todo ser humano ele é inclinado ao pecado. E a minha inclinação ao pecado, ela sempre vai me levar a realmente desejar fazer essas coisas, principalmente se eu já estou acostumado, né? Então a gente vai notar assim que o filho de mãe solteira, ele vai se envolver em situação parecida. O filho de um alcoólatra, ele vai se envolver numa situação parecida. O filho de um ladrão, ele vai se envolver numa situação parecida, né? E aí então a gente tem Deus, Jesus, o Espírito Santo, que aí ele muda, ele expande a nossa consciência. E aí então ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, né? E aí então eu consigo, por meio de Jesus, não é por meu meio, né, identificar essas coisas e a gente vai mudando. É interessante que a gente olha lá na Bíblia, se eu não estou enganado, na segunda carta de Paulo, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala assim, olha, os adúlteros, os beberrões, os xingadores, os gananciosos, os homossexuais ativos e passivos, os arrogantes, não herdarão o reino dos céus. Ele fala assim como um monte de vocês que estão aqui eram. Ou seja, hoje vocês estão aqui. Entendeu? Mas houve um tempo que vocês não estavam aqui, vocês estavam lá naquela condição. Na condição de ser tudo isso que as pessoas eram. Então, quem é que mudou esse status de trazer de lá para cá? Foi Deus, foi Jesus, foi o Espírito Santo, né? A obra redentora de Jesus é que faz isso. Então, o mesmo Jesus que atuou lá é o mesmo Jesus que atua aqui, que pode fazer essa mudança de vida acontecer com qualquer pessoa. Eu fechei. Fechou? Eu acho que eu tenho mais uma para fechar. Acho que não tem como falar de sexualização do jovem, da criança, aliás, sem falar de cultura. E uma coisa que a gente tem na nossa cultura hoje que contribui, acho que contribui fortemente para essa questão é o funk. Principalmente aquelas letras de funk, que tem as palavras popozão, tem a palavra comer, não no sentido literal, mas tem a palavra cachorro, a palavra puta, a palavra... todo tipo de palavra que induz ao sexo. E as crianças, elas ouvem isso, muitas vezes dentro de casa, na rua, e acabam, além de transmitir isso, reproduzir. Você passa perto de crianças cantando essas músicas indecentes. Olha só, esses dias, aqui na rua da igreja, tinha um grupo de meninas conversando. E... olha, se a mais velha tivesse uns... eu acho que não tinha 8 anos. Eu acho que não tinha. E qual era a conversa das meninas? Que o órgão genital de um negão é mais avantajado que dos outros. Essa era a conversa. E aí, a outra falou assim, então, mas e se o negão te pegar? E aí, só meninas, eram meninas, estavam conversando. E aí a outra falou assim, então, não era nesse tom que elas estavam conversando, né? O assunto, as palavras eram mais acaloradas, mas uma estava perguntando para a outra se a outra já tinha feito sexo anal alguma vez. Mas nós estamos falando de meninas que ela não tinha mais de 7 anos. Isso aqui, ó, na rua aqui. Então, a gente fala essa questão
de novo, eu volto a bater nessa tecla. O funk é uma praga? É uma praga. Né? Não sei como. Primeiro que eu não sei como que alguém gosta de ouvir uns caras cantando feio. Nem sabe cantar. Que não sabe cantar, né? Quer dizer, a gente tá aqui, ensaia pacas pra não sei o quê, e ainda a gente se questiona, fala, cara, pode melhorar, não sei o quê. Não sei como que os caras daquele... E tem gente que gosta. Então, né? Então, o distúrbio já acontece por aí. Mas, de qualquer forma, vamos fazer a logística reversa aí. Esse cara que canta isso aí e fala da mulher, ele aprendeu isso em algum lugar. E ele não surgiu do nada assim, ó, ele levantou hoje e falou assim, hoje eu vou cantar funk e vou falar mal da mulher. Não. Ele formatou aquilo. E aí, então, ele chegou naquele ponto. Isso é uma das questões. Mas a outra questão, eu acho que volta lá naquela questão tão inocente que a gente fala assim, fulano, vai brincar com a fulana. Mas eu acho que os dois combinam tanto. E aí depois no dia do aniversário, com quem será? Com quem será? Com quem será que o fulano vai casar? E aí eu vou, então, incentivando a essas coisas. E eu incentivo. E soma-se a isso, aí na minha casa eu não filtro o que entra na minha casa. Porque as coisas que entram na minha casa, entra por onde? Entra via roteador, Wi-Fi, né? Entra via chip, entra via antena parabólica ou sei lá o que for. Fora isso, tem dando aqueles perdidos. E aí eu quero dar um perdido, e aí então E a criança, querido, ela tá vendo tudo isso. E depois ele sai então, e aí ele idealiza tudo isso, ele vê tudo isso, ele formata tudo isso, e é óbvio que se ele não teve um filtro, ele não teve uma formação para colocar isso de maneira alinhada, ele vai pegar toda essa informação de maneira desordenada, e aí então ele vai deturpar tudo aquilo que ele viu, que ele ouviu, né? Por isso, se vocês já fecharam, eu quero encerrar com algo. 3 textos bíblicos que eu acho que é bem importante nesse momento. O primeiro texto, ele é o texto de Eclesiastes, capítulo 3, no verso 1 até o verso 8, o autor, ele vai dizer assim, olha, nessa vida, tudo tem a sua hora. Há um tempo certo para tudo. A hora de nascer, a hora de morrer, a hora de plantar, a hora de colher, a hora de matar, a hora de curar, a hora de destruir, a hora de construir, a hora de chorar, a hora de rir, a hora de lamentar, a hora de se alegrar, a hora de fazer amor. Ó, tá na Bíblia isso aqui, hein? Fazer amor, tá na Bíblia. A hora de fazer amor, mas a hora de se abster de fazer amor. A hora de abraçar, a hora de se afastar. A hora de ganhar e a hora de contar perdas. A hora de segurar e a hora de largar. A hora de arrancar e a hora de consertar. A hora de calar e a hora de falar. A hora de amar e a hora de odiar. A hora de incentivar guerra e tem hora que é fazer a paz. Mas ao final de tudo, isso, o que faz a diferença? Esse é um texto. O outro texto que eu quero, 2 textos que eu quero citar, fazem parte de um texto da Bíblia. Porque, não sei se vocês sabem, né? Mas se não sabem, vão aprender agora. Há um livro na Bíblia que ele é totalmente erótico.
Cantares de Salomão, ele é explicitamente sexual. Aí a turma fala assim, mas a Bíblia condena o sexo. Não, cara, tem um livro na Bíblia que só fala disso. Só fala disso. Tá? Você quer aprender a fazer sexo, corre na Bíblia, pega Cantares de Salomão e você vai ficar loucão. Entendeu? Então, então aí nesse texto de Salomão, o Salomão, ele tá maluco atrás da Sulamita. Porque ele quer catar a Sulamita de todo jeito. Né? E aí, então, a Sulamita, ela chega num momento, e vamos dizer assim, né? Quando a gente tá falando, com quem será que o fulaninho vai casar? Vai depender se a menininha vai querer, e tá. Vamos dizer aqui que estava acontecendo essa situação. O Salomão atrás da Sulamita, a Sulamita, né, querendo vazar do Salomão, e aí o Salomão, tanto que é interessante, né, que a gente vai aprender na história, que o Salomão catou 1000 mulheres, mas a Sulamita ele não catou. E tanto que ele escreveu aqui, todo Cantar de Salomão para a Sulamita, e a Sulamita falou, sassá aqui não. Né? E tanto que ela falou assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, você não tem vez não. Só que, e vamos dizer então que as menininhas estavam ali tudo, as piriguetes, ajudando, incentivando esse ficar, incentivando essa sexualização. Olha o que ela fala, no capítulo 2, no verso 7, ele fala assim, ela fala, amigas de Jerusalém, pelas gazelas, pelas corças das colinas, prometam para mim que vocês não vão despertar o meu amor enquanto não chegar o meu momento. Em outra tradução, o que ela diz é assim, não despertem e não provoquem o meu amor enquanto eu não quiser. Ou em outra palavra, que é uma palavra mais no tema que a gente está tratando, não desperte o tesão enquanto não é hora. Há hora para ter tesão. E tem hora que não é para ter tesão. E na infância não é para ter tesão. Aí, quando ela chega, discorre, vamos dizer que as menininhas continuarem insistindo lá e tá. E ela chega lá no final, ela tá terminando, é o capítulo 8. Ela vai dizer assim, como eu gostaria. Por quê? Porque o Salomão tá vindo para cima dela e o cara quer catar ela. O cara quer, né? Pode falar aqui, Melissa? Pode. Ele quer a perseguida. E aí ela vira pro Salomão e ela fala assim, cara, olha, como eu gostaria que você fosse meu irmão. Porque o cara vem querendo uma coisa. Ela fala, não, olha, se você fosse meu irmão como aquele que é amamentado pelos seios da minha mãe, então, aí sim, olha o que ela fala, capítulo 8, eu brincaria com você na rua, eu beijaria você na frente de todo mundo, e quando eu fizesse isso, ninguém ia me censurar. Porque nós somos irmãos. Não ia ter nada demais. Ele falou assim, olha, eu poderia andar com você de mão dadas. E eu traria você para casa. Traria você na casa da minha mãe. E eu daria vinho para você. E eu beijaria você. Olha, quem dera que se você fosse meu irmão, as suas mãos poderiam acariciar a minha cabeça. A sua mão poderia envolver os meus braços. Agora, você não é meu irmão. Então, amigas de Jerusalém, chega. Não despertem o meu amor. Só desperte o meu amor quando chegar o momento. E aí então ela fala, por quê? Porque
eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Meu amor tem hora certa, tem jeito certo, tem pessoa certa, no lugar certo, para a honra e glória de Deus. Não é para qualquer um. Então, querido, eu acho que esse clamor da Sulamita serve para todos os pais, para todas as mães, serve para todo pastor, para todo líder, para todo mundo. Não provoquem, não despertem, não incentivem, não promovam. Então, eu sou chamado um pastor careta, né? Pastor que não aceita. Não é que eu não aceito namoro, eu não aprovo, é diferente. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, mas aconteceu naturalmente. Sim, graças a Deus. Se aconteceu naturalmente. Por quê? Aconteceu na hora, no tempo, do jeito, com a pessoa. E aí então, Deus é louvado por conta disso. Deus nos criou, Deus nos fez esse hormônio, Deus nos fez essa ferver. Agora, vai ter o tempo certo. Não precisamos motivar isso. Então, eu entendo que a gente precisa respeitar, né, as nossas crianças. A Sulamita aqui, ela já era jovem, ela já sabia o que estava acontecendo, né? Ela já tinha ciência de quem ela era, já sabia qual era o interesse do Salomão. Agora, e as nossas crianças? Imagina quantas crianças vão chegar na idade adulta e nessa ideia de fazer amor, elas foram estupradas, violentadas, aviltadas, deformadas e tanta coisa. Beleza? Porque na hora que eu estava lendo, você estava assim? Passou? Queridos, foi muito bom. Ué, desligou? Foi muito bom, né? Nós estarmos aqui, ainda que não terminou a imagem, mas valeu a conversa, valeu o bate-papo. Que Deus nos abençoe, né, a entender essas coisas e, cara, e mais que tudo, que Deus nos ajude a respeitar as crianças e assumir o privilégio de cuidar delas. E nós, como jovens também, né, ajudar outros jovens, comentar sobre essas coisas, alertar sobre essas coisas, exortar sobre essas coisas. Lembrando que exortar não é chamar atenção, tá? Exortar não é meter o dedão na cara. Exortar é ajudar a pessoa a enxergar o que ele não está vendo. Beleza? Beleza. Valeu, galera. Deus abençoe. Um abraço.